Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou Erivan Zanelato. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Nessa parte agora nós vamos estar falando sobre radiciação. Então vamos às propriedades aí. Então nós já vimos que a radiciação é a operação inversa da potenciação, né? Então raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Vamos fazer uma leitura aqui. Então, nós temos raiz n de A. Então, n é chamado de índice. Então, o númerozinho que vem aqui é o índice da raiz. Raiz quadrada não precisa aparecer o 2 aqui, tá? O nosso A é chamado de radicando. Então, o número que está aqui dentro é o nosso radicando. Esse símbolo aqui, que é da raiz, é chamado de radical. Então, tanto na multiplicação ou divisão, se for mesmo índice, dá para resolver. Você vai pegar raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7, então nós vamos botar dentro de um sinal só, dentro de uma raiz única. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 vezes 7, então raiz cúbica de 35. A mesma coisa acontece se for uma divisão. Eu tenho raiz cúbica de 5 dividido pela raiz cúbica de 7. Então, vai ficar tudo dentro de uma raiz única. Então, ficou raiz cúbica de quem? De 5 sobre 7. Multiplicação e divisão de índices diferentes. E agora, se os índices forem diferentes? Então, vamos lá. Nós temos que fazer uma continha a mais. Nós vamos ter que tirar o mínimo, um mínimo múltiplo comum dos índices dessa e dessa aqui. Então, você vai lá e tira o mínimo. Qual o mínimo entre 4 e 6? O mínimo dá 12. Aí você pega esse 12 e divide pelo índice de cada raiz. Então, 12 dividido por 4 dá 3, que esse 3 ele vai entrar como expoente. Ó. Então, nós criamos uma nova raiz. Então, ficou raiz 12 de quem? Esse 2 está aqui, vezes está aqui, 5 está aqui. Aí, o que muda são os expoentes, que aqui o expoente é 1, ó. Tanto aqui quanto aqui o expoente é 1. Então, nós fizemos a conta 12 dividido por 4, por esse índice, dá 3. Então, 3 vai ser o expoente desse, tá aqui. 12 dividido por 6 dá 2. Então, 2 vai ser o expoente dessa aqui, tá aqui. A mesma coisa acontece se for uma divisão. Eu tenho raiz 4 de 2 dividido pela raiz 6 de 5. Ó, índices diferentes, eu não posso botar no mesmo radical. Para eu botar no mesmo sinal, eu vou ter que fazer o quê? Mudar esse índice aqui, ó. Então, nós vamos ter que tirar o mínimo. Qual o mínimo? 12. Aí, pega e divide por cada. 12 dividido por 4 dá 3, que é o expoente desse 2. Então, 2 ao cubo, dividido por 12 dividido por 6 dá 2. Então, fica o expoente desse aqui. Tá aí. E daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, que eu vou fazer os exercícios, os exemplos. E quando eu tiver raiz dentro de raiz? Presta atenção que aqui entre as raízes aqui, ó, não pode ter ninguém aqui, ó. Nem um sinal de mais, menos ou número, não pode ter nada. Aí basta você multiplicar os índices. 3 vezes 5, 15. Então, transformei essas duas raízes em uma raiz única, raiz 15 de 2. Então, basta multiplicar os índices, coisa bem simples aí. Propriedades, continuando aí com as propriedades. Índice e expoentes iguais. Aí fica fácil, né? Então, toda vez que esse índice aqui da raiz for igual ao expoente, eu posso simplesmente cancelar um com o outro, cortar, ó, tchuk-tchuk, tá aqui. Ó. E se tiver entre parênteses, lembrando que isso, então esse 3 aqui, dentro ou fora do parênteses, é a mesma coisa, tá? Então, basta cortar um pelo outro. Eu estou cortando o índice pelo expoente 3. Eu cortei o índice da raiz com o expoente 3. Então, toda vez que forem iguais, basta cortar, cancela. E fica o número que está dentro da raiz. Potenciação é o inverso da radiciação. Nós já vimos isso. Então, se eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, é a mesma coisa que o índice da raiz vem para denominador e o expoente vem para numerador. Então, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 2/3. Lembrando que a volta também é verdadeira. Se eu tiver uma potência, eu consigo escrever ele como uma radiciação. Então, isso aqui, ó, quer dizer que a raiz cúbica
de 5 ao quadrado. Ó. Isso vira isso e isso volta. Então, vai e volta. Simplificando radicais. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, raiz sexta de 2 ao cubo, e eu quero simplificar isso, eu preciso simplificar isso. Então, basta você dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Então, 6 dividido por 3, que vai dar 2. Então, essa raiz agora virou raiz quadrada. E pego o expoente também dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, então o expoente agora aqui virou 1. Então, lembrando que você pode voltar. Se você estiver aqui e precisa aumentar ou chegar em outra raiz, basta você multiplicar tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número. Ó, multiplica por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, ele vem e volta. Então, tanto você pode diminuir o índice, como você pode também aumentar. Outra ideia de simplificação. Eu tenho raiz quadrada de 288. A gente pega o 288, fatora ele, que vai dar 2 à quinta vezes 3 ao quadrado. Observa que esse 5 e esse 2 não dá para dividir pelo mesmo número, igual esse exemplo aqui, ó. Né? Eu posso dividir o 2 por 2, mas o 5 por 2 não dá número inteiro, vai dar número quebrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 à quinta, vou escrever ele assim, ó. 2 à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4. Lembra que produto de mesma base, repete a base, soma expoente, 4 mais 1, 5. Então, volta aqui. Então, isso é igualzinho a isso, ó. Igualzinho. Então, ficou 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Por que eu escrevi assim? Porque agora eu posso pegar esse 4 e esse 2 e dividir pelo mesmo número. Né? 4 e 2 é divisível por 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, esse expoente aqui, que era 4, ó, ele virou 2, está aqui. A mesma coisa para esse. Então, eu vou dividir esse índice e esse expoente pelo mesmo número, por 2. Ou é a mesma coisa que nós botamos aqui, ó, com índices iguais, se cancelam. Né? Então, você pode cortar esse 2 com esse 2, sobra 3, que está aqui. Agora, esse aqui, ó, ele está preso, eu não consegui fazer nada, porque o expoente dele é 1. Então, ele continua na raiz, está aqui, ó. Continua dentro da raiz. Então, eu tenho 2 ao quadrado, que dá 4, vezes 3, vezes a raiz quadrada de 2. 4 vezes 3, 12, raiz quadrada de 2. Observa que eu botei esse 2 aqui, o índice da raiz quadrada, só para exemplificação. Não precisa, né? Geralmente, o índice ele vem vazio, ó, raiz quadrada. Mas a gente sabe que aqui dentro tem 2, tá? Fica atento nisso aí. Próximo item, soma de raízes semelhantes. Gente, eu só posso somar raiz se for semelhante. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2, aqui também é raiz cúbica de 2. Porque se for diferente, ó, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 2. Não tem como fazer essa conta, tá? Então, se eu tenho 5, raiz cúbica de 2, menos 3, raiz cúbica de 2, aí eu posso fazer a conta. Tanto somar ou subtrair. Então, vai ficar 5 menos 3, 2. 2 o quê? A coisa não muda, ó. A raiz cúbica de 2 continua. Tá? Aqui, ó, 5 raiz cúbica de 2 menos 3 raiz quarta de 2 são coisas diferentes. Então, isso com isso não faz conta, não tem como resolver isso. Neste caso agora, nós temos a propriedade de radiciação, que é multiplicação e divisão com o mesmo índice. Observa bem que tem que ter o mesmo índice, tá? Então, veja bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho raiz quinta de 3 vezes, não parece não, mas são 5, hein? Então, raiz quinta de 2. Como é o mesmo índice, 5 aqui e 5 aqui, eu posso fazer essa multiplicação e jogar tudo para o mesmo radical, tudo para a mesma raiz. Ó, então, vai ficar raiz quinta de quem? De 3 vezes 2. Que isso é a mesma coisa que raiz quinta de 6. Tá? Então, toda vez que houver o mesmo índice, eu posso jogar para uma raiz só. Assim como também é verdade, se eu tiver multiplicação, eu posso quebrar isso aqui em 2. Nós vamos usar muito essa volta aqui, ó. Fazer raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 2. Então, se é multiplicação, eu posso dividir em 2.
Se for soma, não pode, tá? Somou, subtraiu, não pode. Só pode se for multiplicação. Aqui, eu tenho raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 3 ao cubo. Como é mesmo índice, eu posso juntar isso numa raiz só. Então, vai ficar raiz quarta de quem? De 3 vezes 3 ao cubo. Agora, veja bem, produto de mesma base. Isso é raiz quarta de quem? De 3 a quarta. Por quê? 3 mais 1, 4. Agora que esse índice é igual ao expoente, eu posso fazer, eu posso cortar, né? Então, isso é a mesma coisa que 3. Então, raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 3 ao cubo dá 3. Neste caso agora, nós temos raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. Como é mesmo índice, eu posso juntar tudo num radical só. Então, vamos botar como raiz única. Então, esse camarada vira raiz cúbica de 4 vezes 12. Que isso é igual a raiz cúbica de 4 vezes 12, isso vai dar 48. Raiz cúbica de 48. Vamos aproveitar e tirar umas dúvidas aqui. Deixa eu puxar aqui para a gente fazer isso aqui. Vamos pegar o 48 e fatorar. 48. Lembrando que aqui só pode entrar números primos. O que são números primos? Ele só possui 2 divisores, tá? Então, todo número que tiver 2 divisores é primo. Aquele que tiver mais de 2 divisores não é primo. Então, 48 dá para dividir por quanto? Como ele é par, dá por 2. Isso aqui vai dar 24, é par, dá por 2, dá 12. Continua 2, dá 6, continua 2, dá 3, dá 3, dá 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 3, tá? Multipliquei esse por esse por esse. Produto de mesma base, repete a base, soma expoente, 4 e 1, 3. Então, veja bem. Então, 48, eu posso dizer que isso é raiz cúbica de 2 a quarta vezes 3. Né? Isso igual a isso. Não mudei nada, só escrevi diferente. Eu fatorei esse 48. Mas veja bem, 3 e 4 não dá para dividir pelo mesmo número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma melhorada nisso. Como o meu índice da raiz é 3, eu vou escrever esse 4 também em função de 3. Então, é 2 vezes 2 a terceira vezes 3. Vamos lá para ver o que eu fiz. Observa bem. Produto de mesma base. Repete a base, está aqui. Soma expoente, 3 mais 1, 4. Então, 2 elevado a 4 ou 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3 é a mesma coisa. Eu simplesmente fatorei para botar um expoente igual ao índice da raiz, para eu poder cortar. Lembra dessa propriedade aqui? Que eu falei que se está multiplicando, eu posso quebrar em duas? Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou quebrar isso aqui, ó. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou fazer bem detalhado para você entender. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3. Tá? Então, eu peguei raiz cúbica desse, raiz cúbica desse, raiz cúbica desse. Está aqui. Onde houver mesmo índice e expoente, nós já vimos que pode cortar. Então, cancela esse. Então, esse 2 aqui, ele sai da raiz, ele vem para fora. Esse e esse aqui, ó, continuam na raiz. Então, continua raiz cúbica de 2 vezes 3. Então, isso é igual a raiz cúbica de 2 vezes 3, 6. Tá aí. Eu dei uma olhada aqui só para mostrar isso aqui. Isso aqui é importante, que a gente vai usar muito isso. Neste caso agora, nós temos uma divisão. Raiz quarta de 49 dividido pela raiz quarta de 7. Novamente, como é mesmo índice, eu posso pôr uma raiz só. Então, isso aqui vai ficar raiz única, raiz quarta de quem? De 49 sobre 7. Então, eles entraram para a raiz. 49 dividido por 7 vai dar 7. Então, raiz quarta de 7. Como não dá para simplificar, acabou aí. Neste outro caso aqui, ó,
nós temos raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 5. É mesmo o índice, então eu posso fazer esse produto e jogar para dentro de uma raiz só. Então vai ficar raiz de 15 vezes 10. Lógico que eu poderia já multiplicar, mas o objetivo não é esse. Agora eu tenho divisão do mesmo índice, ó, e tem mesmo índice. Eu tenho uma divisão e tem mesmo índice. Então eu posso jogar para dentro de uma raiz única. 15 vezes 10 sobre 5. Qual o objetivo aqui? Simplificar. Então 15 e 5 dá para dividir e dá 3. 3 vezes 10 dá 30. Então sobrou raiz quadrada de 30. Aí, que tranquilidade, as propriedades. Aqui nós acabamos de ver multiplicação ou divisão de mesmo índice, né? Então, basta repetir o índice e botar para dentro e fazer a operação, tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, não tem segredo nenhum. Agora, nós vamos ver para índice diferente. E quando o índice da raiz forem diferentes? Aí tem um detalhe. Bom, aqui nós temos raiz quadrada e aqui nós temos raiz cúbica. Lembrando que aqui é um 2 escondido, não aparece, mas sabemos que é 2. Então aqui eu vou ter que tirar o mínimo, isso mesmo, eu vou ter que tirar o mínimo entre 2 e 3. Sabemos que o mínimo entre 2 e 3 é 6. Então a nova raiz, né, o novo índice vai ser raiz sexta, porque eu tirei o mínimo. Então eu estou tirando o MMC de 2 e 3, que isso é igual a 6. Então, 6 eu vou dividir por 2, dá 3, vezes 1, não aparece, mas aqui é 1. Então, tem que multiplicar por esse expoente. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Então, ficou 5 elevado à terceira vezes. A mesma coisa aqui. Pega, divide e multiplica pelo expoente aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, 3 ao quadrado. Tá? Eu não vou terminar a operação aqui porque não é importante. O importante é saber converter índices diferentes e jogar para o mesmo radical, para uma raiz única. Neste outro caso aqui, nós temos raiz quarta de 3 vezes raiz sexta de 2. Novamente, os índices são diferentes. Se eu preciso botar dentro de um radical só para uma raiz única, eu vou ter que tirar o MMC. Então, nós vamos ter que calcular o MMC de 4 e 6. Dá para dividir por 2, dá 2, aqui dá 3, novamente por 2, aqui dá 1, repete, dá por 3, dá 1. 2 ao quadrado vezes 3. 4 vezes 3, 12. Achamos o mínimo. Então, o novo radical tem índice 12. Tiramos o mínimo, 12. Pego, divido por esse e multiplico pelo expoente. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. Então, ficou 3 elevado a 3, vezes... Repete o 2 logo. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, a minha nova raiz vai ser raiz 12 de 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Bom, então nós vimos como é que faz a multiplicação. Da mesma maneira, nós vamos fazer a divisão. Então, novamente, raiz quadrada 2, 5. 2 e 5, o mínimo é 10. Então, vai virar uma raiz única, raiz décima. Pega, divide pelo índice e multiplica pelo expoente. Nesses exemplos aqui, os expoentes são tudo 1, mas poderia ser outro valor. E você não pode esquecer de multiplicar. Então, 3 e o 2 daqui. Então, vamos lá. 10 dividido por 2 dá 5, por 1, 5. Então, 3 elevado a 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado. Vamos ao próximo? Mesma coisa. 3 e 6. Dá 6. Mas vamos fazer aqui só para a gente treinar. Então, 3 e 6 tirando o mínimo. Dá por 3. Dá 1. Dá 2. Dá por 2. 2 vezes 3, 6. Tá aí. Então, raiz cúbica e raiz sexta, eu quero fazer uma raiz só, botar um único radical. Então, esse novo radical vai ser raiz sexta. Pega, divide pelo índice e multiplica pelo expoente. 6, deixa eu botar logo esses valores aqui, que eles não vão mudar.
6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Não precisa pôr. Tá aí. Então, ficou raiz sexta de 3 ao quadrado sobre 4. Esse aqui é só para a gente brincar, né? Então, o que eu tenho? Raiz quadrada dessa coisa vezes raiz quadrada dessa coisa. Como é mesmo índice, eu posso jogar tudo por um radical só. Tá? Então, eu estou no primeira propriedade, mesmo índice. Então, vai virar uma raiz única disso tudo. Então, vai pegar essa coisa. 6 mais raiz de 20, que multiplica 6 menos raiz de 20. O que dá para fazer aqui? Quem que enxerga produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Continua a raiz disso. Agora eu tenho raiz de 6 ao quadrado, 36, menos. Eu tenho, lembra lá atrás que nós falamos, como aqui é 2, eu posso cortar, então sumiu a raiz. Então isso aqui vai dar 20. Então nós temos 36 menos 20, então isso aqui deu 16. Raiz de 16 é igual a 4. Isso aí foi só para a gente dar uma treinada aí nas contas. Então, seguiu o barco. Agora nós temos raiz de raiz. Eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Toda vez que eu não tiver nada aqui, ó, você pode multiplicar os índices. Lembra que aqui é 2, raiz quadrada, então você vai multiplicar isso. Então nós temos raiz sexta, 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de quem? Raiz sexta de 7. Não dá para simplificar, não dá para fazer nada. Aqui nós temos 2 e aqui nós temos 2. Então eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 5 ao quadrado. Bom, nós já vimos que índice e expoente iguais eu posso cortar. Cortei a raiz com esse expoente, então sobrou raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Né? Aqui dentro sobrou só 5. Agora eu tenho a mesma coisa daqui. 2 fora, multiplica, 2 vezes 3, 6. Então esse bicho virou raiz sexta de 5. Tá aí. Neste caso aqui, nós temos que a potenciação e radiciação são funções inversas. Então veja bem, se eu tenho 16 elevado a 1/4, observe que agora eu tenho expoente fracionário. Até agora a gente está trabalhando com expoente inteiro, né? Tanto positivo quanto negativo. Agora o nosso expoente ele é uma fração. Bom, o camarada de baixo vai ser o índice da raiz e o de cima vai ser o expoente. Então vamos lá? Então aqui nós temos raiz quarta de quem? De 16 elevado a 1. Não precisa, eu vou botar aqui só para ilustrar. Vamos ver se entendemos? 8 elevado a 2/3. Então, de baixo é o índice. Então, é a raiz cúbica de 8 elevado a 2. Lembrando, né, que isso é a mesma coisa que botar esse 2 fora. Então, o 2 aqui dentro ou 2 aqui fora, nós já vimos também que essa é a mesma coisa, tá? Aí você aqui, no caso, você poderia botar, quem é 8? 2 ao cubo, cortar 3 com 3, vai dar 2 ao quadrado. Deixa eu fazer isso aqui, já que nós estamos brincando. Então, fatorando. Então, eu tenho raiz cúbica de 8. Quem é 8? 2 ao cubo. Tudo isso aqui ao quadrado. Aí eu tenho índice e expoente iguais, eu posso cortar. Então, sai esse 2 e esse 2 continua aqui, ó. Não fiz nada com ele. 2 ao quadrado é 4. Tá aí, legal, né? Finalizamos esse. Show de bola, tá aí. Agora nós vamos falar sobre simplificação de radicais. Como é que eu tiro raiz de um número? Neste caso, raiz cúbica de 320. É bem simples, nós vamos sempre optar pela fatoração. Você vai pegar 320, é como se você fosse tirar um mínimo, né?
320 dá por 2, que dá 160, que dá por 2, que dá 80, que dá por 2, que dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, que dá por 5 dá 1. Agora observe, como nós temos raiz cúbica, o nosso índice é 3, eu vou transformar isso aqui em montinhos de 2, ó. Peguei esses 3, então eu tenho 2 ao cubo. 1, 2, 3, ó, tem outro montinho, então 2 ao cubo. E o 5 aqui que não tem jeito. Então, escrevendo, quem é 320? É 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 5. Então, raiz cúbica de 320. Observe que eu não mudei. Esse valor continua aqui igualzinho, só que eu fatorei. Por que eu botei? Para ter o mesmo índice e eu poder cortar. Então, índice e expoente iguais, nós já vimos que corta. Então, eu vou cortar com esse, eu vou cortar a raiz com esse. Então, saiu esse 2. Saiu esse 2. E esse aqui continua, não fez nada. Então, continua a raiz cúbica. Não esqueça, tá? Se você botar raiz quadrada, vai estar errado. Então, continua a raiz cúbica de 5. 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz cúbica de 5. Então, é desse jeito que você vai tirar a raiz de um número. Ele pode ter raiz exata ou não, tá? Então, o próximo aí. 9, aqui já ficou mais fácil, mas nós vamos usar a mesma propriedade, né? Eu poderia tirar a raiz cúbica de 9 e já botar direto que é 3, mas vamos trabalhar. Quem é 9? É 3 ao quadrado. Quem é 25? 5 ao quadrado. Isso, gente, eu estou usando o exemplo aqui. Como eu falei, eu poderia já achar a resposta direta. Nós estamos exercitando a simplificação. Então, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, eu posso dizer que é 3 sobre 5. Tudo isso ao quadrado e continua a raiz quadrada. Agora que eu tenho o mesmo índice e mesmo expoente, eu posso cortar. Então, resposta 3/5, né? Como eu falei, o número aqui é fácil, eu já poderia ter achado a resposta. Mas isso aqui é para a gente dar uma treinada, né? Se um número fosse grande, o que eu faria? Isso aqui, ó. Aí simplifica e nem preciso fazer conta. A mesma coisa aqui. Quem é 81? É 9 ao quadrado. Quem é 100? É 10 ao quadrado. Raiz disso. Então, do mesmo jeito, vai ficar 9 sobre 10. Tudo isso ao quadrado, né? O mesmo expoente em cima e embaixo, eu posso botar como expoente único. Tira a raiz de tudo. Pelo mesmo princípio, índice e expoente iguais, eu cancelo. Então, ficou 9 décimos. Tá aí. Isso é um 10. Outro que nós vamos ter que fatorar, o 216. Então, vamos lá. Raiz cúbica desse valor, então você vem cá e fatora ele, 216. 216 dividido por 2 dá 108. 108 dividido por 2 dá 54. Dividido por 2, 27. Agora dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, e dá 3 e dá 1. Como nós estamos trabalhando com raiz cúbica, eu vou separar em montinhos de 3. Então, esse aqui ficou 2 ao cubo e esse aqui ficou 3 ao cubo. Então, ficou raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Tá? Eu vou aproveitar que isso aqui é pequenininho para explicar por que eu cortei aqui. Então, lembra lá que se a multiplicação eu posso quebrar em 2, então eu estou tirando raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Tá? Aí, como esse 3 igual a esse 3 eu corto, como esse 3 igual a esse 3 eu corto. Então, aqui saiu o 2 vezes saiu o 3. Então, 6. Agora, nós vamos ver soma de raízes. Fica atento a isso aqui, ó. Eu só posso somar se as raízes forem iguais. Ó, aqui é 2 e aqui é 3, então já não dá. E dentro também é diferente, ó. Então tem que ser tudo igualzinho. Se for raiz quadrada de 2, tem que ser raiz quadrada de 2, tá? Senão não tem como somar. Ó, esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. O índice é o mesmo, ok, mas dentro não é a mesma coisa, então não tem como somar isso, tá? Então, não tem como somar.
Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho raiz de 18 mais raiz de 50 menos raiz de 2 menos raiz de 8. Nós vamos fatorar. Quem é 18? Eu posso dizer que 18 é 2 vezes 9. Raiz disso mais raiz de 50. Como não tem raiz exata, eu também vou fatorar 2 vezes 25. Como são números pequenos, número fácil da gente descobrir, eu não estou nem fazendo o dispositivo aqui que eu falei que tem que fatorar. Né? Dá para a gente saber de cabeça. Menos raiz de 2 menos raiz de 8. Eu já vou botar aqui em 8, 2 ao cubo. Tá aí. Raiz de 9, 3. Então, estou tirando o 3 da raiz. Sobrou raiz de 2. Mais raiz de 25 também sabemos, é 5. E continua o 2 na raiz. Raiz de 2. Menos raiz de 2, não fiz nada com ele. Esse camarada aqui, ó, dá pra gente melhorar ele. Eu vou fazer aqui no cantinho. Ó, quem é esse camarada? Eu posso dizer que é 2 ao quadrado vezes 2. Tá? Por que eu botei ao quadrado? Porque aqui é 2, aqui é 3, não dá para fazer nada, não dá para simplificar. Agora eu botei mesmo expoente, mesmo índice, agora eu posso cortar. Então, esse 2 aqui sai e continua esse 2 preso na raiz. Está aí. Então, 2 raiz de 2. Então, raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, menos 2 raiz de 2. Agora, observe aqui, ó, tudo igualzinho, ó. Eu tenho 3 disso, mais 5 disso, menos isso e menos 2 disso, tá vendo? Essa coisa aqui continua sendo igual, ó, tanto o índice quanto o número dentro, então eu posso somar tudo. Então, isso aqui vai dar, vamos lá? 3, vamos chamar isso aqui de coisa, vai ficar mais fácil. 3 coisas, mais 5 coisas, 8. 8 menos 1, 7. 7 menos 2, 5. Então, isso aqui vai dar 5 coisa. A coisa não muda, isso é um 5. 5 raiz de 2, ok? Nesse aqui nós temos, né, em cima no numerador, uma subtração dividido por isso. Ficou embolado aqui que eu errei, mas isso aqui é raiz de 9, tá? Então vamos lá, raiz de 9. Raiz de 9 nós já sabemos que é 3. Menos. O que é 25? É 5. Sobre raiz de 15. Não dá para tirar, não tem como fatorar, não tem nada. Bom, não pode ficar uma conta com raiz embaixo. A gente fala racionalizar. Então vamos, toda vez que eu tiver uma raiz no denominador, para melhorar, para dar uma simplificada nisso, eu vou racionalizar, vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz dessa coisa. Porque se eu multiplicar e dividir ao mesmo tempo pela mesma coisa, eu não fiz nada, então eu não mudei. O que nós vamos fazer aqui? O famoso chuveirinho distributivo, multiplicar por esse e multiplicar por esse, e esse vezes esse. Então, multiplicamos em cima e multiplicamos embaixo. Então, em cima vai ficar 3 raiz de 15 menos 5 raiz de 15 sobre isso vezes isso, x vezes x é x ao quadrado, né? Uma coisa vezes ele mesmo é essa coisa ao quadrado. Tá aí. Agora, aqui é 2, eu posso cortar. E em cima, como é a mesma raiz, mesmo índice, igualzinho, eu posso subtrair. Então, em cima vai ficar 3 menos 5, deixa eu fazer aqui no cantinho, menos 2. 2 o quê? A coisa não muda, raiz de 15. Sobre, aqui saiu o 15. Tá aí. Terminou aí porque não dá mais para simplificar também.